A parábola das 10 virgens. Mensagem por Matthew Henry. O ponto focal. Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram sábias, e 5 eram tolas. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes, junto com as lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Enquanto o noivo demorava, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite ouviu-se um grito: Eis que vem o noivo! Saiam para encontrá-lo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas se apagaram. Mas as sábias responderam dizendo: Não é assim, para que não haja o suficiente para nós e para vocês, mas ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmos. E saindo elas para comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele, porém, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A discussão. Aqui, primeiro, em geral, o que deve ser ilustrado é o reino dos céus, o estado de coisas sob o Evangelho, o reino externo de Cristo e a administração e sucesso dele. Algumas das parábolas de Cristo nos mostraram como é agora na recepção atual, como no capítulo 13. Isso nos diz como será quando o mistério de Deus for concluído e o reino entregue ao Pai. A administração do governo de Cristo para os prontos e os despreparados no grande dia pode ser ilustrada por essa semelhança, ou o reino é colocado para os súditos do reino. Os professores do cristianismo serão então comparados a essas 10 virgens e serão assim distinguidos. Segundo, aquilo pelo qual é ilustrado é uma solenidade de casamento. Era um costume, às vezes usado entre os judeus naquela ocasião, que o noivo chegasse com seus amigos tarde da noite à casa da noiva, onde ela o esperava com suas damas de honra, que ao serem avisados da aproximação dos noivos, deveriam sair com lâmpadas nas mãos, para iluminá-lo em casa com cerimônia e formalidade, a fim de celebrar as núpcias com grande alegria. E alguns pensam que nessas ocasiões eles geralmente tinham 10 virgens, pois os judeus nunca realizaram uma sinagoga, circuncidaram, celebraram a Páscoa ou contraíram um casamento, mas pelo menos 10 pessoas estavam presentes. Boaz, quando se casou com Ruth, tinha 10 testemunhas. Ruth capítulo 4, versículo 2. Agora nesta parábola, primeiro, o noivo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é assim representado no Salmo 45, no Cântico de Salomão e frequentemente no Novo Testamento. Isso evidencia seu amor singular e superlativo e sua aliança fiel e inviolável com sua esposa, a Igreja. Os crentes agora estão noivos de Cristo, conforme Oséias 2,19, mas a solenidade do casamento é reservada para o grande dia, quando a noiva, a esposa do Cordeiro, estiver completamente pronta. Apocalipse 19, versículos 7 e 9. Segundo, as virgens são os professores de religião, membros da igreja, mas aqui representado como seus companheiros, como em outros lugares seus filhos, seus ornamentos. Aqueles que seguem o Cordeiro são considerados virgens. Apocalipse 14, versículo 4. Isso denota sua beleza e pureza. Eles devem ser apresentados como virgens castas a Cristo, segundo aos Coríntios capítulo 11, versículo 2. O noivo é um rei, então essas virgens são damas de honra, virgens sem número, Cantares 6 e 8, mas aqui dizem ser 10. Terceiro, o ofício dessas virgens é encontrar o noivo, que é tanto sua felicidade quanto seu dever. Eles vêm para esperar o noivo quando ele aparece, e nesse meio tempo esperar por ele. Veja aqui a natureza do cristianismo.
Como cristãos, professamos ser, primeiro, atendentes de Cristo para honrá-lo como glorioso noivo, para ser para ele um nome e um louvor, especialmente quando ele vier para ser glorificado em seus santos. Devemos segui-lo como servos honorários de seus mestres, João 12:26. Exalte o nome e prolongue o louvor do exaltado Jesus. Este é o nosso negócio. Segundo, espectadores de Cristo e de sua segunda vinda. Como cristãos, professamos não apenas acreditar e esperar, mas amar e ansiar pelo aparecimento de Cristo e agir em toda a nossa conversa com relação a isso. Quarto, sua principal preocupação é ter luzes em suas mãos quando atendem o noivo para assim honrá-lo e servi-lo. Observe que os cristãos são filhos da luz. O Evangelho é luz, e aqueles que o recebem não devem apenas ser iluminados por ele, mas devem brilhar como luzes, devem apresentá-lo. Filipenses capítulo 2, versículos 15 e 16. Isso em geral. Agora, a respeito dessas 10 virgens, podemos observar primeiro seu caráter diferente com a prova e evidência disso. O caráter delas era que 5 eram sábias e 5 tolas, conforme o versículo 2. E a sabedoria supera a loucura, tanto quanto a luz supera as trevas. Assim diz Salomão, um juiz competente. Eclesiastes 2:13. Observe que aqueles da mesma profissão e denominação entre os homens podem ainda ter caráter muito diferente aos olhos de Deus. Os cristãos sinceros são as virgens sábias e os hipócritas as tolas, pois em outra parábola são representados por construtores sábios e tolos. Observe que são realmente sábios ou tolos os que o são nos assuntos de suas almas. A verdadeira religião é a verdadeira sabedoria. O pecado é loucura, mas especialmente o pecado da hipocrisia, pois aqueles são os maiores tolos que são sábios em sua própria presunção, e os piores dos pecadores que se fingem de homens justos. Alguns observam do mesmo número de sábios e tolos. Que decoro caridoso! É a expressão do arcebispo Tillotson. Cristo observa como se esperasse que o número de verdadeiros crentes fosse quase igual ao dos hipócritas, ou pelo menos nos ensinasse a esperar o melhor em relação aos que professam a religião e pensar neles com um viés para o lado caritativo. Embora julgando a nós mesmos, devemos lembrar que o portão é estreito e poucos o encontram. No entanto, ao julgar os outros, devemos lembrar que o capitão de nossa salvação traz muitos filhos à glória. A evidência desse caráter estava exatamente no que elas deveriam atender. Por isso elas são julgadas. Primeiro, foi a loucura das virgens nécias que pegaram suas lâmpadas e não levaram óleo com elas, conforme o versículo 3. Elas tinham apenas óleo suficiente para fazer suas lâmpadas queimarem no momento, para fazer um show se pretendiam encontrar o noivo, mas nenhum frasco ou garrafa de óleo com elas para um recruta se o noivo demorasse. Assim, hipócritas. Primeiro, eles não têm nenhum princípio interior. Eles têm uma lâmpada de profissão em suas mãos, mas não têm em seus corações aquele estoque de conhecimento sólido, disposições enraizadas e resoluções estabelecidas, o que é necessário para levá-los através dos serviços e provações do estado atual. Eles agem sob a influência de incentivos externos, mas são desprovidos de vida espiritual, como um comerciante que se planta sem estoque ou a semente no solo pedregoso que carece de raiz. Segundo, eles não têm perspectiva nem fazem provisão para o que está por vir. Eles levaram lâmpadas para um show de presente, mas não óleo para uso posterior. Essa incógnita é a ruína de muitos professores. Todo o cuidado deles é recomendar-se a seus vizinhos com quem eles agora conversam, não se aprovar a Cristo, a quem eles devem aparecer e seguir, como se alguma coisa servir, desde que sirva apenas para o presente. Conte-lhes sobre coisas que ainda não viram, e você será como Ló para seus genros, como alguém que zombou. Eles não fazem provisões para o futuro, como faz a formiga, nem guardam para o futuro. 1 Timóteo 6,19. Em segundo lugar,
Foi a sabedoria das virgens sábias que elas levaram óleo em suas vasilhas com suas lâmpadas. Versículo 4. Elas tinham um bom princípio interior que manteria sua profissão de fé. Primeiro, o coração é o vaso que a nossa sabedoria fornecer, pois de um bom tesouro ali, boas coisas devem ser trazidas. Mas se essa raiz for podridão, a flor será pó. Segundo, a graça é o óleo que devemos ter neste vaso. No tabernáculo havia provisão constante de óleo para a luz. Êxodo 34, versículo 14. Nossa luz deve brilhar diante dos homens em boas obras, mas isso não pode ser, ou não por muito tempo, a menos que haja um princípio ativo fixo no coração, de fé em Cristo e amor a Deus e nossos irmãos, a partir do qual devemos agir em tudo o que fazemos na religião, de olho no que está diante de nós. As que levavam azeite em suas vasilhas, fez isso supondo que talvez o noivo pudesse demorar. Observe que, ao olhar para frente, é bom se preparar para o pior, para um longo cerco. Mas lembre-se que este óleo, que mantém as lâmpadas acesas, é derivado de Jesus Cristo, a grande e boa oliveira, para o castiçal, pelos tubos de ouro das ordenanças, como é representado naquela visão, Zacarias capítulo 4, versículos 2, 3 e 12, que é explicado em João 1,16. De sua plenitude, todos nós recebemos, e graça sobre graça. Segundo, sua falta comum durante o atraso do noivo. Todas elas cochilaram e dormiram. Observe aqui, primeiro o noivo demorou, isto é, ele não saiu tão cedo quanto elas esperavam. O que procuramos como certo, tendemos a pensar que está muito próximo. Muitos nos tempos dos apóstolos imaginavam que o dia do Senhor estava próximo, mas não é assim. Cristo, quanto a nós, parece demorar, mas realmente não. Abacuque 2 e 3. Há uma boa razão para a demora do noivo. Há muitos conselhos e propósitos intermediários a serem cumpridos. Todos os eleitos devem ser chamados. A paciência de Deus deve ser manifestada e a paciência dos santos testada. A colheita da terra deve amadurecer e também a colheita do céu. Mas, embora Cristo demore além do nosso tempo, ele não demorará além do tempo devido. Segundo, enquanto ele se demorava, aquelas que esperavam por ele ficaram descuidadas e se esqueceram do que estavam fazendo. Todas elas cochilaram e dormiram, como se tivessem desistido de procurá-lo, pois quando vier o Filho do Homem, não achará fé. Lucas 18 e 8. Aqueles que inferiram a rapidez disso, de sua certeza, quando isso não respondeu às suas expectativas, estavam aptos a partir do atraso para inferir sua incerteza. As virgens sábias dormiram e as tolas dormiram. Então alguns o distinguem, no entanto, ambos estavam com defeito. As virgens sábias mantiveram suas lâmpadas acesas, mas não se mantiveram acordadas. Observe que muitos bons cristãos, quando estão há muito tempo na profissão, tornam-se negligentes em seus preparativos para a segunda vinda de Cristo. Eles interrompem seus cuidados, diminuem seu zelo, suas graças não são vivas, nem suas obras são consideradas perfeitas diante de Deus. E embora todo amor não seja perdido, o primeiro amor é deixado. Se era difícil para os discípulos vigiar com Cristo 1 hora, muito mais vigiar com ele 1 era. Eu durmo, diz a esposa, mas meu coração acorda. Observe, primeiro elas cochilaram e depois dormiram. Observe que um grau de descuido e negligência dá lugar a outro. Aqueles que se permitem cochilar dificilmente se impedirão de dormir. Portanto, tema o início das decadências espirituais. Veniente occurrite morbo, atende aos primeiros sintomas da doença. Os antigos geralmente entendiam o sono das virgens e o sono de sua morte. Todos eles morreram, sábios e tolos, antes do dia do julgamento. Então feros, ante quam veniatis ponsus, omnibus, obdormicendum est, hoc est moriendum, que significa, antes que o noivo venha, todos devem dormir, isto é, morrer. Então Calvino, a convocação surpreendente dada a elas para atender o noivo, versículo 6, à meia-noite ouviu-se um grito, eis aí vem o noivo.
Observe primeiro, embora Cristo demore muito, ele virá finalmente. Embora pareça lento, ele tem certeza. Em sua primeira vinda, ele foi muito considerado por aqueles que esperavam pelo consolo de Israel. Ainda na plenitude do tempo ele veio. Então sua segunda vinda, embora muito adiada, não é esquecida. Seus inimigos descobrirão, à sua custa, que a tolerância não é absolvição. E seus amigos descobrirão para seu consolo que a visão é para um tempo determinado e no final ela falará e não mentirá. O ano dos redimidos está fixado e ele virá. Segundo, a vinda de Cristo será a nossa meia-noite, quando menos o esperamos e estamos mais dispostos a descansar. Sua vinda para o alívio e conforto de seu povo muitas vezes é quando o bem-intencionado parece estar a maior distância. E sua vinda para acertar contas com seus inimigos é quando eles colocam o dia mau mais longe deles. Foi à meia-noite que os primogênitos do Egito foram destruídos e Israel libertado. Êxodo 12, 29. A morte geralmente chega quando menos se espera. A alma é necessária esta noite. Lucas 12, 20. Cristo virá quando quiser para mostrar sua soberania e não nos deixará saber quando, para nos ensinar nosso dever. Terceiro, quando Cristo vier, devemos sair para encontrá-lo. Como cristãos, somos obrigados a atender a todos os movimentos do Senhor Jesus e encontrá-lo em todas as suas saídas. Quando ele vem até nós na morte, devemos sair do corpo, fora do mundo, para encontrá-lo com afeições e obras da alma adequadas às descobertas que esperamos que ele faça de si mesmo. Ide ao seu encontro é um chamado para aqueles que estão habitualmente preparados, para estarem realmente prontos. Quarto, o aviso dado da aproximação de Cristo e o chamado para encontrá-lo será despertador. Houve um grito. Sua primeira vinda não foi com nenhuma observação, nem disseram, eis aqui está o Cristo, ou eis aqui está ele. Ele estava no mundo e o mundo não o conheceu. Mas sua segunda vinda será com a observação de todo mundo, todo olho verá. Haverá um clamor do céu, porque ele descerá com um brado. Levantai-vos mortos, e vinde a juízo. E um clamor da terra também, um clamor às rochas e montanhas. Apocalipse 6,16. O ato que todas elas fizeram para responder a esta convocação. Versículo 7. Todas elas se levantaram, prepararam suas lâmpadas, abasteceram-nas com óleo e saíram com toda rapidez para se colocarem em posição de receber o noivo. Agora, primeiro, isso, nas virgens sábias, indica uma preparação real para a vinda do noivo. Observe que mesmo aqueles que estão mais bem preparados para a morte têm, após a prisão imediata dela, trabalho a fazer para se prepararem de fato para que possam ser encontrados em paz. 2 Pedro 3,14. Encontrados trabalhando, capítulo 24, versículo 46 de Mateus, e não encontrado nus, segundo aos Coríntios. Será um dia de busca e indagação, e nos preocupa pensar como seremos então encontrados. Quando vemos o dia se aproximando, devemos nos dedicar ao nosso trabalho moribundo com toda a seriedade, renovando nosso arrependimento pelo pecado, nosso consentimento para a aliança, nossas despedidas do mundo, e nossas almas devem ser levadas a Deus em respirações adequadas. Segundo, nas virgens tolas denota uma confiança vã e presunção da bondade de seu estado e sua prontidão para outro mundo. Observe que até mesmo graças falsas servirão para um homem fazer uma exibição quando ele morrer, assim como eles fizeram durante toda a sua vida. As esperanças do hipócrita ardem quando estão acabando, como um raio antes da morte. A angústia em que as virgens tolas estavam por falta de azeite. Mateus capítulo 25, versículos 8 e 9. Isso indica, primeiro, as apreensões que alguns hipócritas têm da miséria de seu estado, mesmo deste lado da morte, quando Deus abre seus olhos para ver sua loucura e eles mesmos perecem com uma mentira em sua mão direita. Ou, no entanto, segundo, a verdadeira miséria de seu estado no outro lado da morte e no julgamento, até que ponto sua justa, mas falsa profissão de religião estará de lhes valer qualquer coisa no grande dia. Veja no que dá.
Primeiro suas lâmpadas se apagaram. As lâmpadas dos hipócritas frequentemente se apagam nesta vida, quando aqueles que começaram no espírito terminam na carne e a hipocrisia irrompe em uma apostasia aberta, segundo Pedro 2:20. A profissão murcha e o crédito dela é perdido. As esperanças falham e o conforto dela se foi. Quantas vezes a vela dos ímpios é assim apagada? No entanto, muitos hipócritas mantêm seu crédito e o conforto de sua profissão como é até o fim. Mas o que é quando Deus tira sua alma? Se sua vela não for apagada diante dele, ela será apagada com ele, conforme Jó 18, verso 5 e verso 6. Ele se deitará em tristeza. Os ganhos de uma profissão hipócrita não seguirão o homem ao julgamento. Mateus 7, 22, 23. As lâmpadas se apagam quando a esperança do hipócrita se mostra como a teia de aranha. Jó 8 e 11. Em segundo lugar, elas queriam óleo para supri-los quando estivessem saindo. Observe que aqueles que ficam aquém da verdadeira graça certamente encontrarão a falta dela uma vez ou outra. Uma profissão externa bem-humorada pode levar um homem longe, mas não levará até o fim. Pode iluminá-lo neste mundo, mas a umidade do vale da sombra da morte o apagará. Em terceiro lugar, elas seriam gratas às virgens sábias por um suprimento de seus vasos. Dê-nos o seu óleo. Observe que está chegando o dia em que os hipócritas carnais serão alegremente encontrados na condição de verdadeiros cristãos. Aqueles que agora odeiam o rigor da religião irão, na morte e no julgamento, desejar os sólidos confortos dela. Aqueles que se preocupam em não viver a vida, mas morreriam a morte dos justos. Está chegando o dia em que aqueles que agora olham com desprezo para os humildes santos contritos, alegremente se interessarão por eles e os valorizarão como seus melhores amigos e benfeitores, a quem agora colocam com os cães de seu rebanho. Dê-nos do seu óleo, isto é, fale uma boa palavra para nós. Mas não há ocasião para vales no grande dia. O juiz sabe qual é o verdadeiro caráter de cada homem. Mas não é bom que sejam levados a dizer, dê-nos do seu óleo. É assim, mas, primeiro, este pedido foi extorquido por necessidade sensata. Observe que aqueles que verão sua necessidade de graça futuramente, quando ela os salvará, não verão sua necessidade de graça agora, quando ela os santificará e governará. Chega tarde demais. Deus teria dado óleo a eles se eles tivessem pedido a tempo. Mas não há compra quando o mercado acaba, nem lances quando a vela cai. Em quarto lugar, foi-lhes negado uma parte de óleo de suas companheiras. É um triste presságio de repulsa por Deus quando eles foram assim repelidos por pessoas boas. O sábio respondeu, não é assim. Essa negação peremptória não está no original, mas fornecida pelos tradutores. Essas virgens sábias preferem dar uma razão sem uma recusa positiva do que, como muitos fazem, dar uma recusa positiva sem uma razão. Elas estavam bem inclinadas a ajudar suas vizinhas em perigo, mas não devemos, não podemos, não ousamos fazê-lo para que não haja o suficiente para nós e para vocês. A caridade começa em casa, mas vão e comprem para vocês mesmas. Observe, primeiro, aqueles que querem ser salvos devem ter graça própria. Embora tenhamos o benefício da comunhão dos santos, e a fé e as orações de outros possam agora redundar em nossa vantagem, nossa própria santificação é indispensavelmente necessária para nossa própria salvação. O justo viverá pela sua fé. Todo homem prestará contas de si mesmo e, portanto, que todo homem prove sua própria obra, pois ele não pode conseguir outro para reunir para ele naquele dia. Segundo, aqueles que têm mais graça não têm nenhuma para poupar. Tudo o que temos é pouco o suficiente para aparecermos diante de Deus. Os melhores precisam tomar emprestado de Cristo, mas não têm nada para emprestar a nenhum de seus vizinhos. A Igreja de Roma, que sonha com obras de superrogações e a imputação da justiça dos santos, esquece que foi sabedoria das virgens sábias entender que elas só tinham óleo suficiente para si mesmas e nenhum para os outros. Mas observe, essas virgens sábias
não repreendem as tolas com sua negligência, nem se gabam de sua própria previsão, nem as atormentam com sugestões tendentes ao desespero, mas dão-lhes o melhor conselho que o caso pode suportar, e diante aos que vendem. Observe que aqueles que agem tolamente nos assuntos de suas almas devem ser lamentados e não insultados, pois quem te fez diferente? Quando os ministros atendem aqueles que não se importam com Deus e suas almas todos os dias, mas estão sob convicções de leito de morte, e porque o verdadeiro arrependimento nunca é tarde demais, oriente-os a se arrependerem, se voltarem para Deus e se aproximarem de Cristo. No entanto, porque o arrependimento tardio raramente é verdadeiro, eles fazem como se essas virgens sábias fizeram pelos tolos, até mesmo fizeram o melhor do mal. Eles podem apenas dizer a eles o que deve ser feito se não for tarde demais, mas se a porta não pode ser fechada antes de ser feito, é um perigo indescritível. É um bom conselho agora, se for seguido a tempo, vá até os que vendem e compre para si mesmos. Observe que aqueles que desejam ter graça devem recorrer e atender aos meios da graça. A vinda do noivo e a questão de todo esse caráter diferente das virgens sábias e tolas. Veja o que aconteceu. Primeiro, enquanto elas saíam para comprar, chegou o noivo. Observe, com relação àqueles que adiam seu grande trabalho até o fim, é 1000 para 1, que eles não têm tempo para fazê-lo então. Obter a graça é um trabalho de tempo e não pode ser feito às pressas. Enquanto a pobre alma desperta se dirige em uma cama de doente ao arrependimento e à oração, em terrível confusão, mal sabe por onde começar ou o que fazer primeiro. E logo a morte vem, o julgamento vem e a obra desfeita e o pobre pecador desfeito para sempre. Isso vem de ter óleo para comprar quando devemos queimá-lo e graça para obter quando devemos usá-lo. O noivo veio. Note, nosso Senhor Jesus virá para o seu povo no grande dia como um noivo. Virá com pompa e trajes ricos, acompanhado de seus amigos. Agora que o noivo foi tirado de nós, jejuamos, capítulo 9, versículo 15 de Mateus, mas então será uma festa eterna. Então o noivo trará para casa sua noiva para estar onde ele está, João 17, 24, e se alegrará com sua noiva, Isaías 52, verso 5. Segundo, as que estavam prontas foram com ele para o casamento. Observe, em primeiro lugar, ser eternamente glorificada e ir com Cristo para o casamento, estar em sua presença imediata e na mais íntima comunhão com Ele em um estado de eterno descanso, alegria e abundância. Em segundo lugar, aqueles, e somente aqueles, irão para o céu a seguir, que são preparados para o céu aqui, que são forjados para a mesma coisa, segundo aos Coríntios 5:5. Em terceiro lugar, a rapidez da morte e da vinda de Cristo a nós não será obstrução à nossa felicidade se estivermos habitualmente preparados. Terceiro, a porta estava fechada, como é de costume quando toda a companhia chega, que deve ser admitida. A porta foi fechada primeiro para proteger os que estavam lá dentro, que, sendo agora feitos colunas na casa de nosso Deus, eles não podem mais sair. Apocalipse 13:12. Adão foi colocado no paraíso, mas a porta foi deixada aberta e ele saiu novamente. Mas quando os santos glorificados são colocados no paraíso celestial, eles são fechados. Em segundo lugar, para excluir aqueles que estavam fora. O estado dos santos e pecadores será então inalteravelmente fixado, e aqueles que forem excluídos serão excluídos para sempre. Agora, o portão é estreito, mas está aberto. Mas então será fechado e trancado, e um grande abismo será consertado. Isso foi como o fechamento da porta da arca quando Noé estava dentro. Como ele foi assim preservado, todo o resto foi finalmente abandonado. Quarto, as virgens tolas vieram quando já era tarde demais. Versículo 11. Depois vieram também as outras virgens. Observe em primeiro lugar que há muitos que buscarão admissão no céu quando for tarde demais, como o profano Esaú, que depois teria herdado a bênção. Deus e a religião
serão glorificados por essas últimas solicitações, embora os pecadores não sejam salvos por elas. É para a honra do Senhor que, de oração fervorosa e importuna, aqueles que a desprezam agora fugirão para ela em breve, e não será chamada de lamentação e cantinela então. Em segundo lugar, a vã confiança dos hipócritas os levará muito longe em suas expectativas de felicidade. Eles vão ao portão do céu e exigem entrada, mas são excluídos. Elevados ao céu em um conceito afetuoso da bondade de seu estado e ainda lançados no inferno. Quinto, eles foram rejeitados como Esaú, versículo 12, não vos conheço. Nota, todos nós devemos buscar ao Senhor enquanto ele pode ser achado, pois está chegando um tempo em que ele não será achado. O tempo era quando o Senhor, Senhor, nos abria as portas, teria acelerado bem em virtude da promessa, batei e abrir-se-vos-á, mas agora é tarde demais. A frase é solenemente encadernada com, em verdade vos digo, o que não é menos do que jurar na sua ira que eles nunca entrarão em seu descanso. Mostra-o decidido e eles silenciados por ele. Por fim, aqui está uma inferência prática extraída desta parábola, versículo 13. Observe, portanto, que o tínhamos antes, capítulo 24, 42. E aqui é repetido como cuidado mais necessário. Observe primeiro, nosso grande dever é vigiar, atender aos negócios de nossas almas com a máxima diligência e circunspecção. Esteja acordado e esteja vigilante. Segundo, é uma boa razão para nossa vigilância que o tempo da vinda de nosso Senhor é muito incerto. Não sabemos nem o dia nem a hora. Portanto, todos os dias e todas as horas devemos estar prontos e não deixar de vigiar em nenhum dia do ano ou em qualquer hora do dia. Esteja no temor do Senhor todos os dias e durante todo o dia. Amém.